A imprensa brasileira tem dado um destaque tremendo à participação do Lula na Assembleia Geral da ONU. Foi aplaudido inúmeras vezes, interrompido pelos aplausos. Bolsonaro nunca tinha visto isso durante 4 anos e tal. Teve gente até dizendo que ele era tão respeitado que recebeu a honra de abrir a Assembleia Geral, sendo que toda vez a Assembleia Geral é aberta pelo presidente do Brasil, né? É uma tradição já. Mas, enfim... E a gente fica imaginando, né? Será que foi isso mesmo? Será que os líderes de outros países admiram mesmo o Lula e gostaram de ouvir o que ele falou? A imprensa internacional, como está sendo a repercussão? Eu fui dar uma pesquisada. E eu tive um problema muito sério, pessoal, porque eu não encontrei nada. Mas hoje, né, saiu uma matéria aqui no Brasil mostrando a realidade e eu vou trazer aqui para vocês. Tem senador aí que tá propagando fake news, tá? Esse é o nosso tema principal de hoje. A gente vai conversar também a respeito da hipocrisia do MBL, né, o bumbum livre, principalmente da parte do Kim Kataguiri. A gente começa aqui falando sobre essa matéria no canto da tela. Aquele deputado, não vou nem falar o nome desse cara, né, desse cidadão. Aquele que na época que era vereador lá em Curitiba invadiu uma igreja, aí teve um mandato cassado, aí o Barroso mandou devolver o mandato dele, né? Invadindo a competência da Assembleia, lá da Câmara Municipal de Curitiba, aquelas coisas, né, que a gente já se acostumou, né? Democracia pujante do Brasil, né, o Hamilton Mourão. E ele foi eleito, pasmem, para deputado estadual, lá no Paraná. E a proposta dele, isso aí que vocês estão vendo, né? Passagem grátis para detentos e ex-presidiários. Tá tentando agradar o chefe, né? Tá tentando agradar o ex-presidiário, presidente da República. Que coisa feia, cara. Que babação de ovo desnecessário. O cara viaja o mundo inteiro de avião aí gastando fortunas. Acabou de gastar 7 milhões e 300 mil reais em Nova York. Queria comprar um avião de R$500 bilhão. Pô, e tu tá querendo aí babar o ovo dele dando passagem de ônibus gratuita, rapaz, coisa feia. Mas falando sério aqui, né, pessoal? É óbvio que o alvo dessa proposta aí não é o ex-presidiário, ele não anda de ônibus. Mas vocês veem como a esquerda, né, valoriza tudo que há de errado nesse mundo. A gente estava conversando aqui esses dias sobre a questão do Uber, né, que vão taxar o Uber. Vamos dar direito aqui para o motorista, vai receber um mínimo aí de R$30 por hora. E aquele confronto com o realismo, né? Aquela premissa do conservadorismo. Dá para fazer? Se não dá para fazer, não faz. Porque a consequência disso é a seguinte: você dá direito para o motorista do Uber, para o entregador do iFood, e ele vai acabar com direito e sem emprego, né? Dizem que é exagero. Não é. Não é. É impossível operar desta maneira por um motivo muito simples, né? O resto do mundo não opera dessa forma. E é isso que acontece. Toda vez que a esquerda mete o dedo em alguma coisa, dá errado. Tá aí o cara tentando valorizar, né, ex-presidiários, detentos. Não existe na proposta nenhuma diferenciação, por exemplo. E se o cara tiver sido uma pessoa que violou... a gente tem que usar esses termos, tá, pessoal? Lamento muito, mas é assim que a gente tem que falar. Que violou, né, sexualmente ali uma criança e tal. Queria saber aí do nobre deputado estadual se existe alguma exceção, né, para esse tipo de crime. Por exemplo, um cara que tá preso porque assassinou um motorista de ônibus. Porque deu um tiro num policial, né? Eu sugiro que ele pense melhor nessa proposta e ofereça esse tipo de benefício para as vítimas e não para os autores dos crimes, né? Vamos falar aqui do MBL agora, porque é o seguinte: o Kim Kataguiri, a gente está falando aqui de imposto para Uber, né? E ele está dando lição de moral nas redes sociais sobre a volta do imposto sindical. Ele não é capaz de tecer uma crítica forte em direção aos responsáveis por isso. Porque a volta do imposto sindical não é, na verdade, culpa do governo, não. Não é culpa do governo que eles, né, o MBL ajudou a eleger. Quem decidiu pela volta foi o STF. E se você quer reclamar do Supremo, você que tem mandato parlamentar tem que fazer isso, né, com um pouquinho mais de veemência, né? Não pode ser alisando, que nem você faz. Porque durante 4 anos de governo Bolsonaro você deu razão aos desmandos do STF. Agora,
que você finge ser contrário a uma medida tomada pelo Supremo Tribunal Federal, você tem que, né, falar a verdade, tem que botar para fora. Né? A coisa aqui, pessoal, e é o que me incomoda demais, é algumas pessoas ainda enxergarem o MBL como direita. Eu postei um vídeo, se vocês não me seguem no Instagram, procurem lá. Um vídeo do Renan Mendigo, né, um dos líderes lá do MBL, falando algumas coisas. Ele estava participando ali de um podcast, né? E tudo que ele falava, tudo que o cara falava, vinha da doutrina marxista. Eles são revolucionários de esquerda que botam, né, aquela fantasia de direita para quê? Para recriar o Teatro das Tesouras da época do PSDB e do PT. Tá? MBL não é direita. Por favor, entendam isso. Né? Se existe alguém com essa ilusão de que MBL é direita, por favor, acorda para a vida. Tá? Acorda, volta para a terra, porque não é. O MBL, Partido Novo, esses movimentos foram criados para restabelecer o Teatro das Tesouras. Eles precisam eliminar a direita conservadora, ocupar este espaço com o MBL, com o Partido Novo, até com o próprio Geraldo Alckmin, que em breve, né, se o projeto Chuchu andar para frente, vai fingir pender mais para a direita, né, e desta forma impedir a volta da direita conservadora, que foi a estratégia que eles usaram desde o fim do regime militar. Então, Kim Kataguiri, vou dizer um negócio para você. Trabalha, mas trabalha muito, né, porque isso você faz. Na maior parte do tempo, não para o bem. Mas eu garanto para você que eu vou trabalhar o triplo aqui para te desmascarar toda vez que você vier com uma conversinha dessa. E só para finalizar, rolou uma polêmica aí, né? Porque aquele Cauê Moura teria desafiado o Mamãe Falei para uma luta de vale tudo, para um debate, aí depois foi luta de vale tudo. Aí vem aquele Marcelo Docinho, né? Dizendo que bancava a bolsa do cara de 300 mil reais, que ia treinar o Mamãe Falei. Eu cheguei uma vez e falei, eu desafio o Mamãe Falei, desafio o Kim Kataguiri, qualquer pessoa do MBL para um debate. Qualquer um. Qualquer pessoa do MBL eu desafio para um debate. A minha regra é uma pessoa que não seja nem de um lado, nem de outro, intermediando, sem papel, sem celular, sem ponto no ouvido. É só cabeça e lábia. E falar, conhecimento. Né? Aí a desculpa do Mamãe Falei foi, nem sei quem é esse cara. Nunca vi na minha vida. Ele tem que passar primeiro por alguém da academia do MBL. Nem sabia que o MBL tinha uma academia, né? Deve estar malhando muito lá. Então, tá aí. Né? Ele chamou o tal do Cauê de Arregão. Arregão é você, Mamãe Falei. Você tanto sabia quem eu era que você tinha me bloqueado no Twitter. Depois desbloqueou pra dar aquela disfarçada, né? Mas é isso aí. MBL não é direita. E repito aqui, refaço o desafio. Qualquer um do MBL que quiser debater comigo, tô aqui. Me dirijo até o local, né? Se eles quiserem fazer isso em São Paulo, eu vou. Se quiserem fazer em Brasília, eu vou. As condições são simplesmente essas. Um intermediador que seja imparcial e não ter nenhum tipo de ajuda externa. Fechou? Chegamos então ao nosso tema principal de hoje. Essa lenda de que o discurso do Lula na ONU foi aplaudido. No primeiro vídeo de hoje eu mostrei para vocês, né, as imagens. O Lula foi interrompido não sei quantas vezes. A comitiva do Lula tinha 300 pessoas. Tinha algumas bancadas ali no plenário e tinha as pessoas na audiência também, que inclusive é quem estava filmando, né? O Boulos e mais um monte de gente lá que foi na aba, né? A gente bancando esses luxos aí. 7 milhões e 300 mil reais essa viagem nos custou. Né? E aí toda vez que o Lula falava alguma coisa, você juntava ali sei lá quantas pessoas dessas 300 estavam lá, batiam palma, né? E tem aquelas pessoas educadas que vão ali e batem também. Mas a imagem, quando abria, você percebia claramente que a imensa maioria das pessoas não estava nem aí para ele. Né? Aí o Cajuru, por exemplo, né, que é um estelionatário eleitoral, foi eleito fazendo críticas ao PT, agora puxa o saco, né? Só falta lamber o fiofó do cachaceiro. Que visão horrível. Virou apoiador, né, de, sei lá, de última hora mesmo, né, do governo do PT. E fez uma publicação com um vídeo no Twitter elogiando, o discurso aí foi ovacionado no mundo inteiro, muito bem recebido e tal. Eu fiz até um comentário lá, né,
O óculos dele ele tem uma lente quadrada e outra redonda, né? Eu falei, com essa armação aí meio confusa, ele realmente tem uma visão assimétrica da realidade política do mundo. Ele não gostou e me bloqueou. Não tô reclamando, Cajuru, porque eu sou um entusiasta do Block, tá? Só acho assim que você, né, como eu pago teu salário, acho que você não deveria me bloquear, mas tudo bem, não tem problema, não tô reclamando não. Eu gosto do Block, repito aqui. Mas enfim, você tá propagando fake news por conta disso aqui. Eu saí procurando, tá, pessoal? Existem menções ao Lula em várias mídias, assim como existem menções de vários outros líderes que participaram da Assembleia Geral da ONU. Mas não existiam elogios e nem críticas. Era meio assim... Tá. Uou, beleza. Vai lá. Pronto, acabou. Né? Então não tinha nada que eu pudesse mostrar aqui para vocês. Mas aí veio essa matéria que tá aqui no canto da tela, do Poder 360, que é uma mídia de centro-esquerda, expondo isso. A mídia internacional não deu o menor destaque ao Lula. Né? Eu poderia ter falado isso sem essa matéria, mas aí ficaria aqui, Ed, você está propagando fake news, como é que você vai provar? Porra, como é que eu vou provar que nada foi falado? Mostrando nada? É meio complicado, né? Mas aí tá aqui a matéria do Poder 360 dizendo justamente isso. E eu vou explicar para vocês agora, de maneira muito objetiva, algo até que eu já venho falando, né, batendo nessa tecla aí, porque é muito óbvio, né? O porquê dele não ter recebido destaque. Se por um lado a mídia mundial, assim como a mídia nacional, apoiou o Lula, né, contra o Jair Bolsonaro por motivos também muito óbvios, né? É um cara que apoia a Agenda 2030 da ONU, inclusive falou isso, né? Vem defendendo aí a existência de um governo global, né? Um governo único, falou de novo lá na ONU, mas tem gente que diz ainda que o globalismo é teoria conspiratória. Mas ninguém consegue desver as coisas que ele vem fazendo. As declarações desastrosas dele a respeito da guerra da Ucrânia. E isso se repetiu lá na ONU. Né? E eles ficam ali fazendo aquele malabarismo, né? Putz, grila, cara, como é que a gente vai falar desse cara que a gente ajudou aqui a eleger, encheu a bola dele aqui fora, para agora ele ir lá assumir e falar tudo que o Bolsonaro não falava? É dureza, a vida deles está bastante dura, né? Então, para não ter que defender e não ter que atacar, eles ignoram. Quem recebeu destaque? Pasmem, até o Joe Biden. Por quê? Porque o discurso dele foi contra a Rússia. E esse é um entendimento da sociedade global em países desenvolvidos, principalmente no Ocidente, e né, no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia, né, que são os países mais ao Oriente, né, mais desenvolvidos. A percepção geral, né, é de que a culpa é da Rússia. Mas o Lula defende o outro lado. Ele defende a cessão de territórios. É como se o Vladimir Putin fosse ficar satisfeito com 2 ou 3 territórios. A gente já conversou sobre isso aqui também. Recebe um, a Crimeia. Daqui a pouco recebe mais 2. Ele vai pensar, porra, toda vez que eu invado 1, 2, 3 territórios, vou invadir de novo daqui a uns 2, 3 anos. Né? Eu vou lá e invado de novo. Então a resposta não pode ser essa. Enquanto existia da parte de muita gente a percepção de que isso era possível, de que o Putin queria apenas eliminar os laboratórios ali que de fato existiam na Ucrânia e depois voltar para o canto dele, né, sem ameaças externas, dava para você lidar com essa situação com um olhar um pouco mais amplo. Né? Mas depois que ficou claro que não é esse o objetivo dele, que realmente ele quer anexar, de preferência para ele, né, a Ucrânia inteira, não tem mais como você ficar nem sequer em cima do muro, quanto mais defendendo a pessoa que está invadindo, e pior ainda, sugerindo que o invadido ceda seu território. Calma, é pior ainda, porque ele quer que a OTAN, né, da qual faz parte os Estados Unidos, que é o maior financiador disso aí, né, pare de dar dinheiro para que a Ucrânia se defenda da Rússia. Então, o discurso do Biden foi completamente diferente disso aí, e ele recebeu destaque, né, o Zelensky recebeu muito destaque, muitas pessoas que defenderam a Ucrânia receberam destaque, e o Lula foi ignorado justamente por defender o outro lado, e a imprensa mundial não querer desgastar o cara que ela ajudou a eleger. Eu sei que algumas pessoas vão dizer, mas o Biden teve uma conversa proveitosa com o Lula. Galera, eu até falei sobre isso aqui. Óbvio que o Biden quer o apoio do Lula nesse momento, porque ele está sofrendo uma pressão muito grande, interna, para se afastar,
né? Quem assumiria seria Kamala Harris, mas quem concorreria pelo Partido Democrata nas eleições ano que vem seria a Michelle Obama, ou Big Mike, né, como vocês preferirem. Então ele precisa de um apoio aqui e ali. Agora, a gente não tem a menor ideia do que é conversado a portas fechadas. A gente sabe o que querem que a gente saiba, né, o que passam para a gente. E se nós formos depender do que diz a imprensa brasileira, tá aí mais uma prova de que ela não fala a verdade. Porque tentam exaltar a participação do Lula lá fora como se tivesse sido um sucesso absoluto em todo mundo, quando, na verdade, ele foi tratado como uma formiguinha, né, que não vai nem vem. É isso aí. Em resumo, é isso. É dureza, pessoal. Não é à toa que eles querem controlar a internet, não, porque eles foram donos absolutos da verdade durante décadas e décadas, né? Durante aí 4 décadas, 40 anos pelo menos. E agora eles se sentem incomodados com isso. Tem vídeo vazando aí nas redes sociais de jornalista fazendo live reclamando disso. Pô, eles não acreditam mais na gente. Antigamente, quando alguém tinha dúvida, me ligava e perguntava, pô, isso aí é verdade ou é mentira? Agora ninguém pergunta mais. Por quê? Porque ninguém confia mais na mídia. A internet mostrou, desmascarou a imprensa nacional. E é por isso que eles querem censurar e tal, para recuperarem esse monopólio da verdade. Então tá aí, exposto para vocês. Ninguém se importa com esse cachaceiro, com a primeira-dama deslumbrada, é tudo narrativa, é tudo mentira. Foi para lá, gastou mais 7 milhões de reais do nosso dinheiro só para isso, para passear mesmo, né? Para defender o lado errado e para ser ignorado. Um forte abraço, a gente se vê por aí.